Nas últimas décadas, ao mergulharmos no universo do infinitamente pequeno, nos deparamos com uma realidade tão absurda que parece ter saído da mente de uma pessoa após tomar um LSD. E, sinceramente, a reação dos primeiros físicos que exploraram esse mundo microscópico pode ser resumida em uma frase bem direta: que porra é essa? É que nesse mundo quântico, o que acontece desafia qualquer noção de lógica que temos. Só para você ter uma ideia, no reino quântico, uma partícula pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Só o ato de observar um experimento já altera o seu resultado. As ideias de posição, objeto e até tempo simplesmente se desfazem. Mesmo assim, a física quântica, fruto do trabalho árduo de pesquisadores que passaram a vida inteira tentando decifrar essas regras esquisitas, é incrivelmente precisa. Ela prevê o comportamento da matéria no nível subatômico com uma exatidão assustadora. Mas, sejamos honestos, ninguém entende realmente o que tudo isso significa. Ninguém sabe de fato o que essas descobertas dizem sobre a verdadeira natureza da realidade. E é diante dessa confusão que alguns dos maiores gênios da humanidade tentaram dar sentido a esse caos, propondo interpretações para os fenômenos mais malucos que a física já viu. O que vem a seguir pode parecer totalmente inaceitável, quase como um filme de ficção científica. Mas é tudo real. Vamos explorar ideias tão bizarras quanto fascinantes, onde até abrir uma simples caixa pode criar um novo universo. Mas pode ficar tranquilo, eu estarei com você nessa escalada, tropeçando juntos se for preciso, até chegarmos ao topo. E lá de cima, a vista vai ser tão deslumbrante quanto vertiginosa. Nosso ponto de partida será uma experiência tão simples quanto genial, mas que resume toda a esquisitice do mundo quântico. O famoso experimento da dupla fenda. Se você já conhece, ótimo. É hora de refrescar a memória e esquentar os neurônios. E se não conhece, prepare-se para ter sua mente explodida. Na teoria, o experimento é até bem simples. Imagine só, você tem uma fonte que emite luz, ou partículas quânticas, como fótons, em direção a uma barreira com duas fendas verticais bem fininhas. Logo atrás dessa barreira, colocamos uma tela que funciona como um muro de impacto, marcando exatamente onde as partículas vão se chocar. Se usamos um laser, por exemplo, a luz atravessa as duas fendas ao mesmo tempo e depois disso, ela se divide em duas ondas. Essas ondas começam a interferir entre si, como as ondas que se espalham na superfície de um lago quando você joga duas pedrinhas. Dependendo de como essas ondas se encontram, as cristas se somam, os vales se anulam e o resultado é uma espécie de desenho de interferência. No experimento na tela, o que vemos é uma figura curiosa, quase psicodélica, com faixas claras e escuras alternadas, como se fosse um código de barras. Até aí, tudo bem. Nada de muito estranho. Isso só confirma que a luz tem natureza ondulatória. Agora vem a parte realmente maluca. Vamos repetir o mesmo experimento, mas em vez de luz, vamos lançar elétrons, uma partícula material de verdade, com massa e tudo. E aí, o mundo vira do avesso. Vamos pensar juntos. Se você disparasse bolinhas com uma metralhadora contra uma placa com duas fendas, o que esperaria ver do outro lado? Provavelmente um padrão de impactos meio caótico, distribuído aleatoriamente, dependendo do ângulo dos tiros, certo? Pois bem, não é isso que acontece no mundo quântico. Quando a gente lança elétrons, um por um, em direção às duas fendas, algo inacreditável começa a surgir. À medida que mais e mais elétrons se chocam com a tela, o que aparece lá não é um padrão caótico, mas exatamente o mesmo padrão de interferência que vimos com a luz. Sim, as partículas que são corpóreas, com massa, estão desenhando um padrão que só faria sentido se fossem ondas. Isso significa que cada elétron, por si só, se comportou como uma onda que passou pelas duas fendas ao mesmo tempo, se dividiu, interferiu com ela mesma no caminho. E só então, ao atingir a tela, se transformou em partícula e marcou um ponto específico. Eu sei, parece maluquice. E sim, os elétrons foram lançados um de cada vez. E mesmo assim, cada um deles passou pelas duas fendas ao mesmo tempo, interferiu consigo mesmo e formou esse padrão coletivo, como se soubessem o que os outros estavam fazendo. Mas calma, que as coisas pioram. E se a gente tentar descobrir por qual fenda cada elétron passou?
Basta instalar um detectorzinho perto das fendas, só para observar o caminho de cada um. Só que, no momento em que tentamos observar, o padrão de interferência desaparece como mágica. Agora, os elétrons passam por uma única fenda, como bolinhas normais, e deixam um padrão de partículas simples, sem interferência nenhuma. É como se o simples fato de observar obrigasse os elétrons a fazer uma escolha, ou seja, a presença do observador muda tudo. No mundo quântico, só o ato de olhar muda o resultado final. Como se, ao fazer a pergunta, você obrigasse o universo a escolher uma resposta. Isso é uma verdadeira bomba conceitual, e por mais que eu já tenha visto esse experimento 1000 vezes, toda vez que revisito, meu senso comum simplesmente entra em colapso. E aí, imagino que, como eu, vocês não podem evitar de se perguntar por qual fenda passa o elétron ao final. A resposta pode te surpreender, porque na verdade essa nem é a pergunta certa. O elétron não passa apenas por uma fenda, nem pela outra, e nem mesmo pelas duas ao mesmo tempo, como se estivesse indeciso. O que acontece é ainda mais estranho. Ele explora todas as trajetórias possíveis ao mesmo tempo. E qual caminho ele escolhe, no fim das contas? Depende do que a gente decide observar. Em outras palavras, no mundo quântico, enquanto ninguém estiver olhando, o universo mantém todas as opções em aberto. Mas no instante em que alguém observa, ele escolhe uma realidade, como se o simples ato de observar criasse a realidade. Não é só uma questão de descobrir algo. É como se estivéssemos intervindo, influenciando diretamente o que acontece. Atenção! Quando digo observar, é a mesma coisa de medir interagir como sistema quântico. Tenha isso em mente. Se você estiver gritando, isso não faz o menor sentido, pode ficar tranquilo. Essa é a reação mais normal do mundo. Seria até preocupante se você não estivesse confuso. Afinal, muitos físicos dizem que é mais fácil ensinar um polvo a sapatear do que entender completamente as implicações filosóficas e físicas desse experimento. É que essa experiência toca direto no coração das bizarrices que comandam o mundo do infinitamente pequeno. Aqui no nosso mundo, o mundo normal onde vivemos, a gente só pode seguir por um caminho de cada vez. Mas no universo quântico, uma partícula pode seguir vários caminhos simultaneamente, sendo onda e partícula ao mesmo tempo. Uma coisa aparentemente física, com massa, posição, pode estar aqui e ali, coexistindo em possibilidades. Eu sei que é extremamente difícil acreditar nisso, mas isso já foi testado milhares de vezes, com fótons, com elétrons, com átomos, até com moléculas compostas por centenas de átomos. E adivinha? O fenômeno se repete, sempre. Diante disso, os físicos não tiveram muita escolha, a não ser aceitar que existe um nível da realidade onde os objetos não podem ser rastreados com precisão e só podem ser descritos como ondas de probabilidade, como se fossem névoas de possibilidades. Nesse mundo, os objetos não existem propriamente antes de serem observados. Eles se constroem a partir da observação. É como um número de mágica, mas aqui é o chapéu que decide o que vai aparecer quando você olha dentro dele. Vamos recapitular as maluquices que esse experimento nos dá. O elétron, assim como todas as partículas, não é uma bolinha minúscula com posição e velocidade definidas. Ele é uma função de onda, uma nuvem de probabilidade, um borrão de possibilidades onde a matéria está em uma superposição de estados, aqui e lá ao mesmo tempo. E no momento em que tentamos descobrir onde exatamente ele está, essa nuvem colapsa. A função de onda desaparece, e o elétron se manifesta num ponto específico, como se o universo tivesse feito uma escolha. É como brincar de esconde-esconde com alguém que não existe até o momento em que você o encontra. Calma, não desiste. Não abandone o barco agora, porque as próximas descobertas são ainda mais fascinantes. Se eu fizer meu trabalho direitinho, você vai começar a aceitar essas ideias estranhas e deixar que elas se instalem aí dentro da sua cabeça. Vamos agora para o entrelaçamento quântico, um dos fenômenos mais bizarros de todos. A ideia é a seguinte: se você pegar duas partículas, como por exemplo elétrons, e fizer com que elas interajam de um jeito bem específico, você consegue entrelaçá-las. É como se elas assinassem um pacto secreto, um contrato quântico que as faz compartilhar um estado em comum, como se fossem duas faces do mesmo dado.
Só que a coisa realmente começa a ficar esquisita quando essas partículas entrelaçadas são separadas por grandes distâncias. Tipo, uma vai para um lado do universo e a outra para o outro. Mesmo assim, elas continuam conectadas. Se você medir o estado de uma delas, a outra sabe instantaneamente o que aconteceu e responde na hora. Sim, instantaneamente. Sem atraso. Sem dar tempo nem para uma mensagem correr até a outra na velocidade da luz. Isso é tão absurdo que Einstein ficou profundamente incomodado com essa face da realidade. Ele ajudou a desenvolver parte da teoria, mas odiava essa ideia. Chamava de ação fantasmagórica à distância, porque parecia contrariar uma das regras de ouro da relatividade. Nada viaja mais rápido do que a luz. Por mais que pareça uma violação, o entrelaçamento não transmite nenhuma informação de fato. Então, tecnicamente, a teoria da relatividade segue de pé. O que acontece é que essas partículas entrelaçadas não são duas entidades separadas. Elas formam um único sistema, um objeto só, mesmo que estejam a milhares de quilômetros de distância. Agora vamos para a experiência da escolha retardada. Uma versão ainda mais maluca do experimento da dupla fenda. A lógica é: a gente decide observar por qual fenda o elétron passou depois que ele já passou pelas duas. Parece inofensivo, mas o que acontece é de explodir a cabeça. O simples ato de escolher observar muda o comportamento da partícula depois do fato. Ou seja, a nossa decisão no presente altera o que a onda fez no passado. Isso mesmo, o passado se reescreve dependendo da nossa escolha no agora. É como se o tempo no mundo quântico não fosse uma linha reta. Não há uma direção clara. O futuro pode influenciar o passado e as causas nem sempre vêm antes dos efeitos. Pensa comigo, no nosso mundo do dia a dia, o que você almoça hoje não muda o que comeu ontem. Mas no mundo quântico, é como se o suco que você vai beber só tivesse sabor depois que você o experimenta. E pior, ao provar, ele pode decidir ser de outra fruta. Tem ainda uma versão hardcore dessa ideia. Mesmo que a gente não meça diretamente por qual fenda o elétron passou, basta deixar um rastro dessa informação armazenada em algum lugar para o comportamento da partícula mudar. Se a informação do caminho percorrido estiver acessível, o padrão de interferência desaparece. Mas se a gente apagar essa informação depois da passagem das partículas, o padrão de interferência volta a aparecer. É como se o universo dissesse: enquanto você não leu o relatório, o crime ainda não aconteceu. O comportamento quântico parece se ajustar depois do fato, dependendo daquilo que decidimos não saber. Incrível, não é? A ciência não quebra a magia, ela a revela. A física quântica não está dizendo que nossos conhecimentos são incompletos ou que ainda falta algum ajuste para entender tudo. Não. O que ela diz é que o mundo, em sua essência mais profunda, é incerto mesmo. É vago por natureza. Mesmo que a gente combinasse o cérebro de Einstein com o do Isaac Newton e ainda conectasse todos os supercomputadores da Terra. Ainda assim, não conseguiríamos prever com exatidão onde um elétron está antes de observá-lo. E isso não é falha nossa, nem falta de dados. É o próprio sistema dizendo: funciono assim. É como se o universo dissesse: eu sou uma mistura de acaso com um toque de loucura organizada. Todas as opções estão sobre a mesa até o momento em que alguém me observa. Aí, eu decido qual história vou contar. Se você é apegado à lógica, à ordem e à previsibilidade, deve estar sentindo uma certa angústia agora. De um lado, temos uma teoria incrivelmente precisa, talvez o modelo mais bem-sucedido que a mente humana já criou. Foi com base nela que inventamos lasers, tomografia por ressonância magnética, transistores, computadores. Tudo isso só foi possível graças à mecânica quântica. Mas, por outro lado, mesmo com toda essa precisão absurda, falta algo. Uma pecinha solta. Um incômodo sutil. Um mistério que te impede de dormir sossegado. Sabemos manipular as partículas, prever seus comportamentos, fazer com que dancem conforme nossas equações. Mas não sabemos por que elas seguem essas regras malucas. O que acontece exatamente quando a função de onda colapsa? Por que uma possibilidade vira realidade e não outra? Será que as partículas escolhem? E se escolhem, quem ou o que está escolhendo? Mais ainda, o que é o real antes de ser observado?
Será que algo existe de fato sem a nossa presença ali olhando? Será que o observador realmente muda o real? Ou será que ele só o revela? Diante dessas perguntas profundas e desconcertantes, a mecânica quântica se cala. Assim sendo, encontramos diferentes caminhos, várias interpretações possíveis da física quântica. São como trilhas que tentam explicar, cada uma à sua maneira, o que diabos está acontecendo nesse mundo praticamente invisível. E aliás, são muitas. Algumas são bem técnicas, super complexas, mas eu vou focar nas principais, nas mais discutidas, e que você e eu podemos entender sem precisar de um doutorado em física teórica. Vamos começar nossa escalada final com uma das interpretações mais conhecidas e também mais polêmicas da física quântica, a interpretação de Copenhague. Ela é, digamos, a que tenta evitar a dor de cabeça. Em vez de tentar entender demais, ela diz o seguinte: no mundo quântico, as coisas não têm propriedades definidas até serem medidas. E pronto, aceita que dói menos. Enquanto nada está sendo medido, o mundo permanece em um estado nebuloso, cheio de superposições, probabilidades e possibilidades paralelas. Mas no momento em que você observa, pum, a realidade se define. A indecisão vira um resultado concreto. Fim de papo. Segue o baile. É como se dissesse: não se preocupe em entender. Faz os cálculos que funciona. E se funciona, já está ótimo. Tem quem veja nisso um pragmatismo saudável. Outros acham que é só uma forma elegante de fugir da complexidade real das coisas. Segundo essa interpretação, perguntar: o que está acontecendo com o elétron entre duas medições? É uma pergunta vazia. Simplesmente não há nada acontecendo. O real, nesse ponto de vista, não é um pano de fundo constante, mas algo que só aparece quando há uma interação. Como um evento entre dois silêncios. Só que para muita gente, principalmente físicos mais inquietos, isso é insuficiente, porque dormir tranquilo não resolve tudo. Foi justamente essa frustração que levou Erwin Schrödinger, em 1935, a propor um dos experimentos mentais mais famosos e mais bizarros da história da ciência. Um experimento que mentalmente matou milhares de gatos. Sim, estamos falando do gato de Schrödinger. A ideia é imaginar um gato trancado dentro de uma caixa, completamente isolado do mundo exterior. Dentro dessa caixa, há um dispositivo ligado a uma partícula quântica. Essa partícula tem 50% de chance de mudar de estado a cada 10 minutos. Se isso acontecer, o dispositivo aciona um martelo que quebra uma ampola de veneno, matando o gato na hora. Agora vem o ponto-chave. Enquanto a caixa estiver fechada, de acordo com as regras da mecânica quântica, a partícula está em superposição de estados, ou seja, ela mudou de estado e não mudou ao mesmo tempo. Consequentemente, o mecanismo foi ativado e não foi. O martelo caiu e ainda está pendurado. O veneno foi liberado e ainda está lacrado. E o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Sim, você ouviu certo. Não é que a gente não saiba se o gato está vivo ou morto. É que ele está literalmente nos dois estados simultaneamente. Até que alguém abra a caixa e observe. O que Schrödinger queria com essa experiência não era matar gatos imaginários, claro. Ele queria mostrar o quão absurda a situação se torna quando levamos as regras da quântica até suas últimas consequências. Porque, se aceitamos que partículas podem estar em dois estados ao mesmo tempo, então, por extensão, temos que aceitar que até um ser vivo pode estar. E isso, convenhamos, é perturbador. Uma forma de tentar resolver esse dilema é pensar diferente. Em vez de o gato estar vivo e morto ao mesmo tempo, o que acontece é que as duas possibilidades se realizam em universos distintos. Em um universo, você abre a caixa e encontra o gato vivo. No outro, ele está morto. Ambas as versões do futuro aconteceram, mas cada uma delas em sua própria realidade paralela. Essa é a ideia por trás da chamada interpretação dos muitos mundos, proposta pelo físico Hugh Everett. Segundo essa interpretação, toda vez que ocorre um evento quântico com mais de um resultado possível, o universo se divide. Cada possibilidade se concretiza em uma realidade diferente. É como se o mundo fosse um livro de infinitos caminhos, e cada decisão nossa criasse um novo capítulo em uma história paralela.
O acaso que vemos no mundo quântico seria apenas o reflexo da nossa posição em um multiverso ramificado, onde tudo acontece. Mas nós só temos acesso a uma dessas linhas. Segundo essa interpretação dos muitos mundos, a função de onda, aquela nuvem de possibilidades que descreve o estado quântico de uma partícula, nunca colapsa de verdade. Em vez disso, ela se desdobra em infinitos caminhos, dividindo o universo em tantos ramos paralelos quanto forem as possibilidades envolvidas. Ou seja, todas as alternativas possíveis realmente acontecem, só que em realidades diferentes. O universo se ramifica a cada decisão quântica, criando versões paralelas onde todos os cenários que não vivemos aqui se realizam em outro lugar. Cada um desses mundos é tão real quanto o nosso, só que inacessível. Nós não temos como interagir com essas versões alternativas da realidade. Elas existem, mas estão eternamente fora do nosso alcance. Se essa ideia te deixou meio tonto, fique tranquilo. Num desses infinitos mundos, existe uma versão sua que nem chegou até aqui no vídeo, ou que parou antes da parte complicada, e vai dormir hoje com a cabeça mais leve. Mas agora, vamos deixar os multiversos de lado um pouco, antes que nossa mente comece a se desdobrar junto com eles, e falar de uma outra interpretação que muitos acham mais fácil de digerir, a interpretação de Broglie-Bohm. Essa visão é mais conservadora, no sentido de que não precisa de universos paralelos para funcionar. De forma simplificada, ela propõe que existam variáveis ocultas, coisas que a gente ainda não consegue medir, e que essas variáveis determinam tudo o que acontece no mundo quântico. Aqui, as partículas existem mesmo, com trajetórias bem definidas. Nada de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas essas trajetórias são guiadas por uma espécie de onda piloto invisível, que conecta tudo instantaneamente, independentemente da distância entre as coisas. Imagina o seguinte: quando a gente observa uma partícula quântica, ela parece se mover de forma totalmente aleatória, certo? Mas, segundo essa interpretação, isso só parece caótico porque a gente não consegue ver a onda que está guiando o movimento. É como se a gente estivesse assistindo a um monte de surfistas deslizando no mar, mas sem conseguir ver as ondas. Parece que eles estão flutuando de forma maluca, mas, na verdade, estão seguindo um padrão bem definido. Em resumo, a superposição de estados, essa ideia de que algo pode estar em múltiplos estados ao mesmo tempo, seria apenas reflexo da nossa ignorância sobre esse nível mais profundo da realidade. Segundo Broglie-Bohm, o gato de Schrödinger, por exemplo, nunca esteve vivo e morto ao mesmo tempo. Ele sempre esteve em um estado só. A gente é que ainda não sabia qual. Agora, se nada disso te convenceu, tem ainda uma terceira proposta, a interpretação relacional. Essa aqui leva a discussão para um outro nível. Ela diz que o real não é uma coisa em si, nem um lugar fixo, mas um processo, algo que só existe na relação entre as coisas. Segundo essa visão, partículas, átomos, matéria, não existem de forma isolada. Elas só fazem sentido quando interagem com outra coisa. Nada existe sozinho. Tudo é relação. Tudo é contexto. Nessa perspectiva, não existe uma realidade absoluta esperando para ser descoberta. O que existe são realidades diferentes, dependendo do ponto de vista de cada observador e da interação que ocorre. Agora, será que um dia vamos conseguir decidir qual dessas interpretações está certa? Talvez sim, talvez nunca. Mas uma coisa é certa: a realidade em que vivemos, aquela que percebemos todos os dias, é feita de átomos que obedecem a regras que ninguém compreende completamente. E mesmo sem entender o roteiro, o espetáculo da existência continua. Chegamos ao topo, e daqui de cima a vertigem é inevitável. Ela vem de todos os lados, como um vento forte soprando ideias que desafiam o nosso senso comum. Não importa qual das interpretações da física quântica você prefira. Ao final dessa jornada, você se vê diante de uma paisagem impressionante, grandiosa, nebulosa, bela e profundamente estranha. Uma realidade que parece ter dado uma volta na nossa imaginação e seguido em frente, deixando a gente tentando alcançá-la com olhos e cérebros que talvez nunca tenham sido feitos para enxergar tão longe. E é aqui que o verdadeiro encantamento começa. O encantamento de perceber que talvez o universo, lá em suas camadas mais fundamentais, seja tão radicalmente estranho,
tão absurdamente fora da curva, que permanecerá para sempre fora do alcance completo da nossa compreensão. Afinal, nossos cérebros evoluíram para sobreviver, não para entender partículas que estão em múltiplos lugares ao mesmo tempo, ou gatos que estão vivos e mortos ao mesmo tempo. A evolução nos moldou para correr de predadores, achar comida e perpetuar a espécie, não para decifrar as entranhas invisíveis do cosmos. A verdade é que a mecânica quântica é matematicamente impecável, experimentalmente irrefutável e filosoficamente inalcançável. Ela funciona, ela prevê. Mas explicar, aí a coisa complica. Para quem tem uma mente cartesiana, sedenta por lógica, causas e consequências, tudo isso pode parecer um pesadelo. Mas também tem algo de incrivelmente belo nisso tudo. Pensar que a matéria, no fundo, não é uma coisa fixa, sólida, pronta, mas algo maleável, em constante superposição, que só se revela quando alguém olha, é poético. E para continuar subindo, para ganhar ainda mais altitude nesse terreno nebuloso, seria preciso dominar a língua que os habitantes desse mundo falam, a matemática. É através dela, com sua abstração fria, mas precisa, que os físicos conseguem descrever o que nossos olhos não veem e que nenhuma palavra, por mais elaborada que seja, consegue captar por completo. Aceitar que talvez nunca tenhamos uma imagem clara da realidade não é sinal de fraqueza, mas um ato de humildade diante da vastidão do mistério. Se você quer continuar explorando as maravilhas do universo com a gente, aproveite para conhecer nossos e-books, o Guia Definitivo do Sistema Solar. Neste e-book, você terá acesso exclusivo a imagens incríveis e conhecimentos fascinantes sobre os nossos planetas vizinhos, suas luas, o Sol e, claro, nossa casa, a Terra. Combinando explicações acessíveis com visuais impressionantes, esse guia foi cuidadosamente elaborado para proporcionar uma experiência de aprendizado imersiva. Temos também o Explorando o Cosmos, um guia para iniciantes em astronomia. Se você está dando os primeiros passos no estudo do universo, este e-book é perfeito para você. Nele, abordamos desde os fundamentos da astronomia até estrelas, constelações, galáxias e eventos astronômicos que fascinam a humanidade há séculos. Os links para adquirir ambos os e-books estão na descrição e no comentário fixado deste vídeo. E claro, se você curtiu o conteúdo, inscreva-se no canal, deixe um comentário com sua opinião ou dúvida e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Por hoje, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.